Olá, gestores, técnicos e conselhos de saúde, sejam bem-vindos ao nosso treinamento de GSUS. Hoje a gente vai falar da aula de revisão da PAS, da Programação Anual de Saúde. Né? Assista a aula teórica, a gente tem a aula teórica da PAS, a gente tem a aula prática, que é dentro do sistema de GSUS, de como cadastra a PAS, né? Cada elemento da PAS. A gente tem a aula bônus, que envolve a planilha financeira, né? Que de algumas informações que precisam estar prontas antes de colocar, que é referente à parte orçamentária da PAS. E aqui a gente vai apresentar um resumo de tudo isso, né, de todas essas aulas, aqui, mas de uma forma bem mais condensada, rápida, através de slides. Vocês também terão acesso a esses slides estão na parte de slide completo, né? O material completo vai estar lá também disponível para vocês. Então, você tem os slides, né, do material das aulas, que a gente vai fazer online, né? Online, ao vivo, e você tem o material completo com todos os slides de todas essas aulas aqui que a gente está fazendo, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos agora falar então da programação anual de saúde, tá? Então, voltando aqui, vamos ver aqui, ó, o sistema de GSUS. Uma vez que eu aperto aqui o plano de saúde, eu cadastrei o plano de saúde, finalizei ele, tá fechado, abre a ala todinha da programação anual de saúde, aí eu seleciono o ano da PAS, tá? Então, olha só, ajustar o plano de saúde. Então, você vê o botão fechado aqui, né, do plano de saúde, né? Aqui aqui é a parte do plano de saúde, tá? Aí eu ainda estou na tela aqui do plano de saúde. Então, você vê que o plano está fechado, né? Posso gerar esse plano em Excel, em PDF, e que todas as abas aqui da PAS estão abertas, tá? E aí eu seleciono uma dessas abas. Aí eu selecionei o de 2023, programação anual de 2023, e a gente vai para essa primeira parte aqui, que é a anualização das metas, né? Já automaticamente ele seleciona ela. Então, na analisação das metas, a gente tem a meta. O exemplo que eu extraí aqui foi da própria PAS, da Programação Anual de Saúde do município de Boa Vista, tá? Então, eu tenho uma meta que é ampliar, construir e equipar unidades de saúde. Eu não sei se aqui tinha as diretrizes. Ah, tinha uma diretriz, né? Fortalecimento, já tinha cadastrado aqui a diretriz. Então, essa meta ela é apresentada e aqui ela está com status pendente, porque a gente vai fazer a anualização dela. O que é anualizar? É você colocar os quantitativos, as ações e a quantidade daquela meta para aquele ano. Então, aqui ele dá um resumo, né? Quando eu aperto em pendente, ele vai dizer anualizar a meta, né? Então, ele me dá um resumo aqui da diretriz, do objetivo e da meta que eu estou, tá? A meta para 2023. Se eu tiver registrado no plano de saúde, né, a meta para cada um dos anos, ele me mostra esse valor bem aqui nesse cantinho, tá? Se bem aqui no cantinho eu vejo previsão 3, né? E aqui eu tenho a parte meta não programada e da meta, e eu tenho um campo aqui para registrar qualquer valor. A programação anual de saúde, ela me mostra o que foi que eu coloquei lá no plano de saúde previsto para esse ano específico, mas ela mesma deixa em aberto o valor daquela meta naquele ano. Por quê? Porque pode ser que aquilo que eu previ quando eu fiz a elaboração do plano de saúde não está condizente mais com aquela realidade naquele ano. E aí, por exemplo, teve uma meta que eu não alcancei, preciso fazer uma compensação no ano seguinte, e aí eu tenho que jogar um outro valor. Ou se não, eu fiz demais, e aí eu não preciso, eu posso colocar menos. Eu faço esses ajustes ano a ano da minha meta aqui na programação anual de saúde, tá? Agora a gente vai entender o que é uma meta programada do que é uma meta não programada. Uma meta programada é aquela que já foi cadastrada no plano de saúde, né? E essa meta, independentemente se ela tem um valor de previsão ou não, é uma meta em que eu coloco aqui o botão off, ou seja, desligado. Meta não essa aqui é um caso excepcional, tá? Meta programada. Então, é a meta normal que eu já programei dentro do meu plano de saúde, eu coloco aqui. E lembrando que aceita qualquer valor. O que é uma meta não programada? Meta não programada, eu boto on, né? Eu aperto aqui, ó. Aí fica verdinho esse botão. E os valores, ó, onde eu tinha aqui para colocar o número, o valor da meta, não tem mais.
Eu só aperto em salvar e voltar. Por que não tem? Porque, por exemplo, no tempo do Covid, né? No tempo do Covid, eu não tinha referência nenhuma, não existia previsão dessa meta. E aí eu tive que ajustar o plano de saúde, introduzir essa meta, só que essa meta ainda assim eu não tinha um quantitativo, eu não tinha um valor, ela não foi uma meta programada. Então, o Covid, por exemplo, as ações voltadas para a meta do Covid, ela envolvia um grande volume de recurso financeiro também, né? Então, eu coloquei aqui como não programado. Então, hoje no DigiSUS também existe essa possibilidade. Você vai ver que depois, quando eu aperto em salvar e voltar para as metas, ela fica como escrito, ó, não programada. Então, é uma meta imprevista, tá? Vamos agora voltar para a meta normal, a meta programada, né? Eu deixo esse botão em off, boto o valor naquele ano. No ano de 2023, eu vou colocar 75%. Porque esse aqui é o exemplo do outro, né? Eu acho que o de Boa Vista, porque o de Boa Vista é 3. O Boa Vista é 3, tá? Esse aqui era o exemplo do outro, tá? E eu aperto aqui nas ações para cadastrar as ações, tá? As ações referente àquela meta. Então, bora revisar aqui que esse que é o tato correto, tá? Então, em off, boto 3, o número, aperto em ação e aí eu coloco as ações. Então, eu vou apertando todas as ações e aí eu vou cadastrando cada uma dessas ações. E depois eu coloco as subfunções. Então, essas ações, dentro dessa meta, ela vai ter qual subfunção? Aqui é obrigatório cadastrar. Essa meta, ela é uma meta de atenção básica, ela é uma meta da administração geral, ela é uma meta de uma outra subfunção que não é uma dessas 7 aqui, aí eu boto informações complementares. É interessante que na página já esteja amarrada essas informações. Você vai ver que tanto na aula teórica, como na aula do DigiSUS, como na aula da planilha, eu explico essa amarração, como precisa estar sendo mostrado, sendo visto e sendo feito, tá? Aqui é somente uma aula de revisão, tá bom? Eu cadastro aqui a subfunção correspondente. Então, aqui a minha meta, que é de Boa Vista, construir unidade de saúde, né? Ela vai entrar na administração geral, tá? Conforme a paz de Boa Vista, tá bom? Então, e eu aperto salvar e voltar para a lista de metas. As ações, elas estão aqui, na direita eu aperto excluir, e à medida que eu vou tendo ações, eu vou cadastrando aqui no botãozinho ação. Aí depois, quando eu volto para essa lista, voltar para a lista de meta, a meta normal programada, ela é demonstrada como anualizada. Então, eu já fiz o cadastro dos valores da subfunção e aí ela aparece anualizada. Depois daqui, eu vou para essa parte orçamento. Aqui na parte de orçamento, no DigiSUS, eu vou ter a programação orçamentária, as receitas, todos os tipos de receitas aqui, e eu vou vincular elas, né? Cada receita eu vou vincular a uma despesa por subfunção, conforme colocado na programação anual de saúde e conforme a minha tabela, a minha planilha financeira disponível. Eu vou colocar os valores totais a cada uma dessas subfunções por tipo de receita, tá certo? Então, os tipos de receitas que eu tenho são esses: recurso ordinário, de imposto, transferência, receita própria, fundo a fundo federal, fundo a fundo estadual, convênios, operação de crédito, royalties e outros tipos de recursos, tá? Dentro de cada uma delas, eu tenho as despesas, todas as categorias de despesas por subfunção. Então, eu tenho as subfunções dentro da área específica de saúde, eu tenho essa que é da administração, e eu tenho essas outras, as que não se encaixar em nenhuma outra, eu boto informações complementares. E eu tenho que colocar aqui o saldo total por receita, tá? É para isso que a gente vai precisar da planilha, porque aqui as informações que eu vou colocar aqui são aquelas da planilha. Aí eu tenho aqui as subfunções, né? Então, dentro da área de saúde, da função saúde, eu tenho as subfunções: atenção básica, hospitalar, suporte profilático terapêutico, que é assistência farmacêutica, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e alimentação e nutrição. Eu tenho aqui na parte de administração, já no DigiSUS, eu tenho essa parte da administração geral. Todas as outras que for 121, 123, as outras subfunções,
eu vou colocar nas informações complementares, ou seja, em 0. Aqui eu tenho a programação anual de saúde de Boa Vista. Então, aqui na programação, conforme o nosso exemplo, a gente tem a meta que é de ampliar, construir e equipar as unidades de saúde. Ela tem os recursos, ela tem as 3 ações que eu tenho que fazer, ela tem os recursos orçamentários para cada uma dessas ações, a fonte de recurso, convênio, recurso próprio, SUS federal, tá? E aqui eu já mostro que aqui, ó, 122, nessa partezinha aqui, ó, do 122, ele já mostra aqui que esse recurso, desse 122, ele é de administração geral, né? É da administração geral, tá? Aqui na programação da LOA, no programação da LOA, tá? Então, esse 10 é subfunção saúde, 122 na administração geral. E aí eu tenho, quer dizer, eu não sei se é saúde, né? Mas enfim, aí esse daqui eu tenho a descrição do elemento de despesa. Aqui eu identifico que é uma despesa de capital, né? Você vai ver aqui, ó, despesas correntes de capital. Então eu identifico aqui, ó, que é uma despesa de capital e eu vou calcular esses valores totais. Então a nossa planilha financeira, ela serve justamente para isso. Eu cadastrei aqui a meta, né? Botei os valores de cada subfunção, né? E a receita por cada receita. Então, eu tinha 2 milhões de receita própria, outra de 1 milhão e 500, aqui de transferência, fundo a fundo, federal, 5 milhões e 13, 1 milhão e 500, e essa daqui de 856 de convênios, tá? E aqui eu tenho saldos totais. Esse saldo total vai para a planilha principal, né? Já tem as fórmulas, tudinho. Aí eu sei o total, né? Administração geral, eu sei o total, ó, que eu vou colocar dentro dessa ala aqui, ó, dessa aba aqui. Tá entendendo? Conforme tá aqui. Então, eu sei que na administração geral, eu tenho que colocar na parte de receita própria 3 milhões e 500. Tudo que já tiver de todas as metas, tá? E aí eu boto, ó, receita própria, 3 milhões e 500 de administração e despesas de capital, conforme a planilha, tá? Aqui eu tenho da transferência de fundo a fundo federal, 6 milhões e 513, e eu aperto aqui, ó, em salvar valores. Cada uma dessas abas, ela abre aqui e eu aperto em cada uma delas salvar valores. Quando eu salvo valor, fica nessa corzinha verde bonitinho. Olha, isso aqui é do convênio, administração geral, 856 mil, tá vendo? E eu tenho a corzinha verde porque foi salva. Aí depois eu venho para a parte de visualizar. Terminou a parte todinha orçamentária, eu venho para visualizar. E aqui ele vai me dar 3 quadrados específicos. Ele vai me dar esse aqui, o resumo das diretrizes, objetivos, metas e indicadores, junto com as ações, tá? Todas as ações, tudinho aqui, que eu cadastrei, que eu anualizei. Ele vai me dar o demonstrativo da vinculação das metas anualizadas por subfunção. Então, olha aqui, ó, na administração geral, eu tenho essa meta aqui, tá? Então, todas as metas por cada subfunção. E ele vai me dar essa mesma tabela, esse demonstrativo da programação de despesas com saúde por subfunção, categoria financeira, econômica e fonte de recurso, que é o cruzamento das fontes de receitas com as previsões das despesas, tá certo? Essas informações, elas estão na LOA. Então, mas na programação anual de saúde, a gente extrai essas informações da LOA, constrói, bota elas naquela planilha, e aí você coloca na programação anual de saúde, tá? E bota na programação anual de saúde de GSUS, beleza? Então, eu tenho, a não ser que já esteja pronta na própria programação anual do município. Ó. Mas eu tenho, ó, administração geral, eu tenho aqui todos os saldos totais de tudo, tá bom? E aqui eu aperto em finalizar, né? Então, depois, na parte de ainda dentro de visualizar, lá embaixo, depois de ver todas as tabelas, eu aperto em finalizar. E aí ele pergunta a finalização, aperto sim. E para finalizar a programação anual de saúde, você vai anexar a PAS, né? Selecionar o arquivo da PAS. Você seleciona
né, o status da programação anual de saúde, se ele já foi aprovado ou não, ou se foi análise para o conselho, e aperta em confirmar. Aí, uma vez que a PAS foi fechada, ele apresenta, ó, gerar PDF, gerar Excel e ajustar a programação anual de saúde. Agora a gente vai ver como é que a gente faz o ajuste da programação. É só apertar para ajustar, eu aperto aqui, ajustar a programação anual de saúde. E aí ele abre essa tela, ajustar a programação anual de saúde. Os RDQAs e os RAGs já enviados para a análise do conselho não receberão os ajustes da PAS. Então, os RDQAs e os RAGs que foram encaminhados para o conselho são aqueles RDQAs fechados, né? Já foram fechados no sistema, encaminhado para o conselho, independente se já foram aprovados ou não, mas enfim, foi encaminhado para o conselho, não sofre alteração da PAI. Você vê que o plano de saúde, o que eu faço no plano interfere na PAS, o que eu faço na PAS interfere no RDQA e nas RAGs, tá bom? É uma coisa interligada, tá? Aqui eu apresento a minha justificativa. Aqui eu mostro, então, RAG e RDQA serão ajustados automaticamente se estiverem abertos. Ou seja, com o status não iniciado ou em elaboração, esses instrumentos eles sofrem ajuste automático. A diferença que eu tenho entre a PAS, o ajuste da PAS e o ajuste do plano de saúde, é que no plano de saúde, mesmo aberto a PAS, ele permite que eu escolha qual PAS eu quero que sofra ajuste ou não, em função do ajuste do plano de saúde, tá? Qual PAS que eu quero receber essa modificação do plano de saúde ou não. Aqui eu não tenho essa opção. Quando eu vou ajustar o PAS, automaticamente o RDQA e os RAGs que estiverem não iniciados ou em elaboração, eles sofrem ajuste, tá? Então eu tenho aqui, ó, justificativa. Deixa eu ver. Aí eu aperto, boto a justificativa, que é o campo obrigatório, anexo o arquivo, que é opcional, tá? Referente a essa justificativa e tudo mais. Aperto ciente e aperto em confirmar. Deixa eu tirar aqui, interromper esse compartilhamento. Bom, então, resumo da aula é isso. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esses assuntos, vocês veem lá em cada uma das aulas, está bem detalhado a parte teórica, a parte da planilha, a parte do DigiSUS também. Qualquer dúvida que vocês tenham, acesse aqui, ó, CEIMP, ou se não, vocês deixam lá no... Deixa eu deixar aqui, né? ceimp.semis.rr.saude.gov.br. Você pode nos enviar a dúvida aqui, ou a dúvida você pode colocar no vídeo, nos comentários do vídeo abaixo, que a gente também responde, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse curso. É um curso realmente longo, tem muitos assuntos, mas os principais aspectos foram colocados tanto no plano de saúde quanto na programação anual de saúde. Esperamos também fazer os próximos cursos, que vai ser dentro do RDQA e do RAG, né, que vai ser ajuntado nessa playlist desses vídeos, tá bom? Então, espero que tenham gostado do curso. Não deixem de avaliar quando vocês receberem por e-mail a avaliação do curso, né? Vai ter a avaliação do curso online, ao vivo, que a gente realizou, mas também vai ter perguntas relacionadas a essa playlist de vídeos. Se você tiver tido a oportunidade de assistir, também respondam, tá certo? E deixem também suas sugestões, seus comentários, suas críticas, tá bom? Para que a gente possa melhorar cada vez mais, tá bom? Espero que tenham gostado do curso. Um grande beijo,